Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Agradecido a você que nos acompanha pela Band e também pelo Potiguar Notícias, pelas redes sociais. No programa de hoje nós temos a alegria de receber o reitor do IFRN, professor Willis Tabosa, que está aqui conosco. Muito obrigado, professor. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Eu que agradeço. Obrigado por estar conosco. Convidei o senhor aqui para a gente fazer uma retrospectiva das ações do IFRN neste ano de 2017. Quais são os pontos que o senhor gostaria de ressaltar? Bom, Pinto Júnior, é importante, antes de mais nada, a gente dizer que foi um ano muito difícil para todos nós, né? De conhecimento do público, da comunidade do IFRN, por exemplo, a situação de contingenciamento dos nossos recursos orçamentários. Mas como nós temos uma instituição que é muito sólida e muito ágil do ponto de vista do seu planejamento, foi possível reverter boa parte dessa dificuldade em ações concretas. Então a gente teria aí um sem número de ações do ponto de vista de infraestrutura, do ponto de vista do ensino, da pesquisa e da extensão, que nós poderíamos fazer essa narrativa agora para você com mais detalhes. Quais os pontos que o senhor gostaria que o senhor selecionaria para compartilhar conosco? Vamos lá. Em primeiro lugar, acho que é importante destacar, do ponto de vista do ensino, o trabalho que está sendo feito para a reformulação dos nossos currículos da Pró-Reitoria do Ensino. Isso é um marco na nossa instituição, a constituição dos núcleos centrais estruturantes, onde os docentes atuam efetivamente nessa reestruturação dos nossos currículos para torná-los mais ágeis, né, e torná-los mais flexíveis para a formação dos nossos estudantes. Na pesquisa e na extensão, a gente tem que destacar a publicação de várias obras na nossa editora, e principalmente o grande número de projetos, mais de 400 projetos na área de pesquisa e extensão para a nossa instituição. Agora, a gente precisa destacar também que para tudo isso a gente precisa de infraestrutura, tanto do ponto de vista físico quanto do ponto de vista de pessoal. Então a gente está concluindo agora o nosso concurso público, tanto para docentes como para técnicos administrativos, e com isso nós vamos ter a finalização das necessidades que nós tínhamos nos nossos campos. Então isso é muito importante. Nos próximos mês, no próximo mês, a gente já deve estar fazendo a convocação desses servidores. Isso aí é fundamental. E do ponto de vista estrutural, eu queria dar um destaque importante a uma ação que nós já viemos trabalhando há algum tempo, né? E estamos consolidando agora. Nós tínhamos como meta, dentro da nossa gestão, até 2020 ter uma usina de microgeração fotovoltaica em cada um dos campi. E agora, no final de dezembro, até o final de dezembro, início de janeiro, nós teremos isso concluído em todos os campos. Então, esse é um destaque importante do ponto de vista da nossa infraestrutura que nós caracterizamos. E, por fim, do ponto de vista que envolve pesquisa, extensão e ensino de forma articulada, a recente inauguração do Centro Vocacional Tecnológico Aeroespacial, numa parceria com a Agência Espacial Brasileira, e o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, e o campus nosso, Parnamirim, que vai fazer todo esse processo de articulação para a consolidação desse CVT. O CVT, localizado no município de Parnamirim, na Barreira do Inferno, em que medida o município pode se utilizar disso, a população do município de Parnamirim, o próprio poder público, em que medida participa? Na verdade, o poder público do município de Parnamirim, ele é parceiro também nesse projeto. Por quê? Porque são os estudantes, em especial, nesse primeiro momento do projeto, do município de Parnamirim, que irão participar, né, dos trabalhos, das pesquisas, dos estudos que tem no CVT. Então, por exemplo, nossos estudantes, tanto da área de informática como da área de mecatrônica do campus Parnamirim, serão monitores para esses estudantes, então, por exemplo, de motores de propulsão, de foguetes, robótica, né, programação aeroespacial, desde a preparação até o lançamento e até a captura ou o retorno desse foguete. Então, é um projeto de motivação e de estímulo para esses estudantes do município de Parnamirim. Então, o município faz parte do projeto como copartícipe nessa assinatura. E realmente nós esperamos aí, nos próximos 2 anos, fazer uma capacitação de mais de 1.000 estudantes
do município e, quiçá, possamos estender a outros municípios próximos a nós. Professor, quando o senhor falou de geração de energia, eu viajo os municípios do estado do Rio Grande do Norte e até em Parnamirim, Natal, vejo a grande quantidade de prédios públicos dos próprios municípios que poderia ter o seu telhado, né, com placas para absorver energia e diminuir os custos. É possível o IF dialogar com os municípios no sentido de amplificar essa experiência do IF, objetivando fazer com que os municípios diminuam, inclusive, suas contas e tenham uma energia renovável à disposição? Fico imaginando o Seridó, o sol do Seridó, né, que não é aproveitado. Esse é um dos objetivos. Então, quando nós trabalhamos na perspectiva de ter essas micro-usinas de geração fotovoltaica em nossos campi, um dos objetivos, obviamente, é diminuir custos do ponto de vista do nosso consumo de energia. Mas o outro, por ser uma instituição de educação, ciência e tecnologia, é também desenvolver tecnologias para o desenvolvimento local. Ou seja, os nossos municípios, os municípios onde nós estamos inseridos em especial, eles poderem também fazer conosco uma parceria para futuros projetos de implantação de micro-usinas, seja para o próprio município como um todo, seja nos prédios públicos. Então, também são, digamos assim, laboratórios que serão utilizados para projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico junto aos municípios. E esse diálogo pode acontecer também com as empresas, as associações empresariais. Aqui em Parnamirim mesmo já tem muitas experiências onde os estacionamentos das empresas estão sendo placas. Essas placas, e os empresários se dizem muito satisfeitos, porque eles pagam em 8 anos e a placa vai durar 25 anos. Quer dizer, é algo também atrativo para a iniciativa privada. Esse é o nosso grande foco também, enquanto ação de interlocução mais ampliada com a sociedade. Porque a história do Instituto Federal, ela se dá numa relação muito próxima com a comunidade, seja o mundo do trabalho, os empresários de uma maneira geral, seja a sociedade como um todo, na produção, por exemplo, da economia familiar, doméstica, de uma maneira geral. Então, nós também temos, para o processo de desenvolvimento, as nossas incubadoras tecnológicas, né? Então, por exemplo, a incubadora tecnológica do Natal Central, que é a mais antiga de todas, hoje ela tem uma certificação CERN, que é uma certificação importante no Brasil. Então, por meio dessas incubadoras, por meio dos projetos de desenvolvimento tecnológico, das pesquisas que nós estamos fazendo, temos como fazer essa interlocução muito próxima, muito rápida com a comunidade. Professor, saiu uma pesquisa, um relatório do Banco Mundial, onde mostra o custo do preço, quanto custa um aluno no IF. E o senhor parece que discorda disso. Falou-se em R$74 mil por ano. É fato ou é boato? É lamentável que, infelizmente, a gente não procure ver, né? Eu falo, né, de alguns órgãos de imprensa. Essa notícia saiu de um órgão de imprensa do sul do país, né, e distorce totalmente o contexto de que nós estamos. Inclusive, o Conselho dos Reitores das Instituições Federais de Educação Profissional fez uma nota de repúdio, né, a essa inverdade. Né? A notícia foi colocada sendo do Banco Mundial, mas num contexto das universidades como um todo, o que não está no próprio relatório. O relatório fala de um valor bem menor, da ordem de R$26 mil, e na verdade, nos números que nós temos, o custo aluno é da ordem de R$12 mil ano. Quer dizer, se você for dividir isso pelo número de meses, dá praticamente o valor de muitas instituições privadas do nosso estado. E isso com um contexto de que o aluno tem acesso, por exemplo, no Instituto Federal nós temos a oferta dos cursos de línguas inglesa, espanhol, francês, né? O aluno faz esporte. Agora mesmo nós damos uma delegação de cerca de 90 pessoas, entre estudantes e servidores, para os Jogos Nacionais dos Institutos Federais, e fomos vitoriosos em várias modalidades. Ele tem acesso à arte, não é? A música, a pintura, enfim. Então, esse aluno do Instituto Federal, ele tem uma formação integral, como nós primamos por essa formação. E isso realmente distorce, cria uma situação em que, às vezes, a sociedade imagina que nós somos caros, mas nós temos que ter um seguinte princípio.
educação é investimento para o desenvolvimento da sociedade. Então, se nós não conseguirmos pensar dessa forma, nós vamos estar sempre olhando pelos números puro e simples. Isso não é verdade. Qualitativamente, hoje, os institutos federais no Brasil, na última avaliação do PISA, que é uma avaliação internacional, se nós fôssemos um país, os institutos federais representassem um país, nós seríamos o 8º do mundo, ganhando inclusive em algumas ações para países como a Coreia, por exemplo, que foi um exemplo nos últimos 50, 60 anos. Então, a gente precisa olhar com mais cuidado e carinho esses relatórios, buscar as informações de quem as tem, não é? Porque nós temos todos os números dos nossos estudantes. Então, essa é uma discordância que foi, inclusive, fruto dessa nota por parte do Conselho dos Reitores. Perfeito. Parabéns, professor. Muito obrigado e sorte em 2018. Muito obrigado. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição. Muito obrigado a você que nos acompanha. Pinto Júnior para o Conexão Potiguar e Potiguar Notícias.